Começar, eu queria fazer algo que eu acho que tem tudo a ver com o tema da ministração de hoje. Já fiz algumas vezes. Não é nada místico, é simplesmente para você se concentrar aí da correria do dia a dia, desse momento que a gente vai parar aqui, né, para ouvir a voz de Deus, né? Muitas vezes a gente deixa de ouvir a voz de Deus pelas inúmeras coisas que estão na nossa cabeça, pelos inúmeros barulhos que estão do lado de fora. Então, se você puder, nesse momento, onde você está mesmo, sentada, aí, não sei se você está sentada, deitada, feche os seus olhos, puxa o seu ar, puxa com pelo menos aí uns 3 segundos e solta ele lentamente. A gente vai fazer isso 3 vezes, tá? Então, puxa a primeira vez e solta. De novo, puxa e solta. A terceira vez, puxa e solta. Quem fez aí? Reage aqui para eu saber. Eu não tô vendo vocês. Reajam aí para eu saber. Amém, ó, a Dani fez, a Rê. Amém, meninas. Essa palavra que eu trouxe hoje, né, como a gente está num tema livre nesse mês, eu decidi trazer algo que Deus ministrou no meu coração bem no começo do mês, né, que foi um momento realmente em que eu sentia que eu estava no meio do caos, assim, tantas coisas, tantos planos que eu fiz, as coisas mudando e fora dos conformes, fora do meu controle de fato. E o tema da nossa ministração de hoje é ordem em meio ao caos. E Deus foi ministrando isso no meu coração. E eu falei, eu preciso compartilhar com as meninas, porque eu acho que não sou só eu que estou vivendo isso. Eu acho que isso é uma coisa que muitas pessoas vivem e em algum momento na vida a gente vai passar por isso, né? Que é quando tá tudo ali na sua cabeça, você acha que tá tudo certo e de repente, não, as coisas mudam completamente de direção, né? Nada daquilo que você previa que ia acontecer, acontece. E, e Deus, de fato, ele é um Deus que ele coloca ordem em meio a esse caos. Quando a gente lê lá em Gênesis 1:2, o início de tudo, né? Ele começa literalmente colocando ordem no meio de um caos. Então, vou ler aqui com vocês rapidinho Gênesis 1, de 1 a 2. Diz assim: no começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. Então a Terra era literalmente o caos, não tinha nada, um vazio, uma coisa ali sem forma. A escuridão cobria o mar. Mas olha aqui no final. E o Espírito de Deus se movia por cima da água. Ah, boa, recompartilhou a palavra aí. E o Espírito de Deus, a Rê não, a Mandinho, se movia por cima da água. Literalmente, Deus pegou todo aquele caos e ele transformou, ele trouxe ordem, ele trouxe organização para para todo aquele caos. E foi justamente para quê? Para que a glória dele se manifestasse. Então, aquele caos todo era necessário para que a glória de Deus se manifestasse. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda, se a sua vida está um caos, se você está passando por um momento que parece que está tudo bagunçado, ou as coisas estão fora do eixo, estão dando errado, esse é o momento propício para Deus manifestar a glória dele. Amém? E aí eu trouxe alguns pontos sobre esse assunto, e são 6 pontos, tá? Se alguém estiver anotando, vocês já sabem que são 6 pontos. O primeiro ponto é que Deus é um Deus de ordem e não de confusão. Em 1 Coríntios 14:33 diz, porque Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Então aqui a gente já tem na palavra comprovando, Deus ele é um Deus de ordem, né? Ele não é um Deus de confusão. Então, desde o começo, ele se manifesta como aquele que organizou a estrutura. Ele cria o universo com tudo ali definido, separa luz e trevas, ele coloca limite no mar, ele vai dando forma nesse vazio que existia no começo, né? E esse mesmo Deus é o Deus que age na minha e na sua vida. Amém? Ele traz, de fato, clareza em meio à confusão.
E aqui hoje eu queria trazer muitos pontos práticos. Eu gosto muito quando eu escuto pregações assim, práticas, porque eu acho que dá para a gente enxergar já formas de solucionar, de recorrer a Deus através de tudo isso, né? Então, primeiro, eu queria que você observasse na sua vida, né? Faça essa reflexão. Existe alguma área que você está vivendo em confusão? Imagino que desde o começo que eu estou falando aqui, você deve estar imaginando alguma coisa. De repente, não é a sua vida toda. De repente, é uma área da sua vida que está confusa, que está estranho o negócio ali, né? Que não está fluindo. Se existe alguma área, identifique essa área, né? Porque Deus, ele de fato quer colocar propósito e ordem nessa área. Amém? E confie, né? De forma prática, coloque essa área diante de Deus. Confie que Deus é aquele que transforma e traz harmonia de fato para isso que está um caos na sua vida. Amém? E aí o segundo ponto é que a palavra de Deus, ela traz luz para o caos. Então, o caos ele pode estar ali, mas a palavra de Deus ela traz luz. No início a terra era sem forma, era escura, né? Não existia nada, não tinha como você enxergar ali o que era, o que tinha. E Deus veio e trouxe o quê? A luz. A luz é o que traz clareza sobre o caos, né? E eu trouxe aqui também um texto que está em Salmo 119, 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que é a lâmpada, gente? Quando tudo parece que você está andando às cegas, assim. Eu não sei o que está acontecendo. Eu estou andando, mas eu não sei se tem um buraco aqui na frente. A lâmpada para os seus pés é a palavra de Deus. É a palavra. A gente tem uma lâmpada. A gente tem uma lanterna para guiar o nosso caminho, é a palavra de Deus. Né? Então, da mesma forma que Deus disse, haja luz no meio da escuridão, ele diz, está aqui a minha palavra para iluminar o seu caminho, para iluminar os seus passos. Amém? Então, esse é um outro ponto que mesmo nessa situação, né, a gente muitas vezes, quando a gente está no meio do caos, nessa escuridão, sentindo que a gente está andando sem entender para onde a gente está indo, a última coisa que a gente vai recorrer é a palavra de Deus, né? E é justamente a primeira coisa que a gente precisa buscar, é a palavra de Deus. Você está buscando a palavra de Deus? Meio ao caos, você tem aberto a sua Bíblia, você tem buscado ouvir aquilo que Deus tem para falar para você? Gente, a palavra de Deus é o próprio Deus falando, né? É toda a escritura é revelada por Cristo, né? Vem de Deus. Toda a escritura é revelada por Deus. Então, você tem aqui, tem nas suas mãos, né? A gente, graças a Deus, a gente tem acesso à Bíblia hoje. Eu estava assistindo hoje um podcast de devocional do Jesus Cop, que eu gosto bastante de acompanhar, e ele estava comentando que um missionário compartilhou com ele que ele foi para uma igreja num país perseguido, e eles se reuniram no final, assim, às escondidas, né, num calabouço, assim, num lugar bem escondido, para fazer uma reunião. E aí tava lá a comunidade, e aí ele chamou duas famílias. Uma família veio super feliz, e a outra família veio super triste. Por quê? A família que estava super triste é porque eles iam entregar a Bíblia para a família que estava super feliz, porque existia uma Bíblia na comunidade inteira, e essa Bíblia passava de família em família, e eles tinham ali aquele tempo de dias, poucos dias, para ler, para ouvir a palavra de Deus, para absorver a palavra de Deus, e de repente eles não teriam mais. Só daqui 1 ou 2 meses, depois que passasse por toda a comunidade. Então, gente, olha isso, né? Na hora que eu ouvi, eu fiquei toda arrepiada. Falei, meu Deus, eu não dou o valor suficiente para essa palavra, que está disponível em todo lugar. Se eu quiser abrir meu celular aqui agora, eu consigo ler a palavra de Deus. Se eu estou na rua, onde eu estiver. Você também, né? Então, Deus dá essa palavra, a palavra dele, para que a gente acesse a todo momento, e essa palavra é o que vai trazer luz para o caos que você está vivendo. Separe realmente um tempo, sabe? Nesse ano, tente fazer as coisas diferentes, né? Tente não simplesmente colocar Deus na sua agenda, não simplesmente tentar achar um espacinho, olha, eu consigo 5 minutinhos. Tente de fato fazer com que Deus faça parte, que a palavra de Deus faça parte do seu dia, né?
eu estou no meu trabalho num momento de confusão, um momento tenso aqui. A primeira coisa que a gente precisa pensar é, eu vou falar com Deus, o que Deus quer falar comigo aqui através da palavra dele, né? A gente não faz isso, né? Mas busca Deus, peça a ele para que essa palavra faça parte da sua vida, da sua rotina. Depois, essa ordem, o terceiro ponto, é que essa ordem, ela começa no nosso coração, né? Então, a gente até no livro Mulheres Improváveis, a gente falou um pouco sobre isso, que é primeiro em mim, depois através de mim, né? Então, Deus primeiro, ele trata algo dentro do nosso coração. E em Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, antes de organizar o lado externo, Deus, ele quer transformar o nosso interior. Deus, ele quer organizar as coisas internas aqui, que muitas vezes refletem no externo. Muitas vezes até esse caos que você está vivendo, ele tem totalmente a ver com um caos interno, né, no seu coração. Quando a gente coloca Deus como prioridade na nossa vida, ele de fato vai ajustar essas emoções. Ele vai ajustar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, tudo que a gente fizer. Eu queria que você refletisse aqui, nesse tópico, se o seu coração de fato está em paz ou se você sente que ele está sobrecarregado. Que ele está extremamente ocupado, cheio de coisas que não são prioridade de fato. Que não são coisas que vêm de Deus. Como está seu coração? Avalie o seu coração também, para que essa ordem seja feita. Busque de Deus uma transformação que comece em você, porque a partir daí ele vai trabalhar através de você. Amém? E até um ponto que é importante, peça que Deus revele essas áreas. Muitas vezes a gente não enxerga, mas peça que Deus revele. Peraí, né? Se eu vou pegar uma água aqui. Peraí. Era para eu estar com uma aguinha aqui, mas não deu certo. Amém? Um quarto ponto agora é sobre disciplina e sabedoria para reorganizar as suas prioridades. Então, a gente muitas vezes, até quando eu ministrei lá na minha igreja, eu falei sobre isso. A gente tem uma lista de prioridades. Se você for bem sincera, você vai ver que Deus, muitas vezes, ele não ocupa nem o terceiro lugar dessas prioridades. E é muito triste, porque ele tem que ser o primeiro lugar, né? Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E eu tô falando da minha vida também, tô compartilhando isso, que é algo que eu imagino que todos aqui também experimentem disso. Chegou minha água. Peraí. E é justamente na hora de que a gente, no nosso dia a dia, nossa rotina, nas coisas que a gente tem que fazer, a gente coloca muitas vezes Deus como um dos últimos ali, né? Ele raramente é a prioridade. E a gente precisa aprender a discernir, né, o momento certo para fazer as coisas certas. O que isso aqui, a gente tem que fazer todas as coisas da nossa vida, mas cada uma tem o seu tempo, né? Muitas vezes a gente gasta tempo que seria para estar na presença de Deus com coisas tão banais, né, com coisas que não vão levar a gente a lugar nenhum. E Eclesiastes 3:1, uma palavra muito conhecida, diz que para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. E trazer essa organização, essa ordem, exige de fato discernimento do espírito mesmo. O espírito, isso, gente, nossa, quantas vezes que eu já experimentei disso, de estar com muitas coisas ali, né, vivendo muitas coisas, ter que dar conta de muitas coisas, e o espírito vem te dar discernimento da onde você deve colocar um foco maior naquele momento.
onde você deve se dedicar mais. Porque a gente que é mulher, a gente sabe que a gente quer equilibrar todos os pratinhos da vida, tudo ao mesmo tempo, é do nosso instinto feminino. Mas não é isso que Deus espera de nós. Existem, como a gente falou aqui, ocasiões certas para cada coisa. Existe um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, busque em Deus qual é o seu propósito, Deus, nesse momento na minha vida, nessa estação. A Rê já ministrou sobre estação, foi uma grande bênção aqui. Qual que é o seu propósito nessa estação da minha vida, nesse ano de 2025? O que deve ser a minha prioridade? É claro que Deus deve ser sua prioridade. Mas, de que forma, como deve ser essa organização daquilo que você deve dedicar mais tempo, como você deve organizar o seu tempo. Então, até mesmo é importante a gente enxergar em meio a isso o que tem nos distraído. Porque pensa que se você se distrai muito com muitas coisas que não estão nem na sua lista de prioridades, e aí, sendo bem direta, redes sociais, entretenimentos que é legal a gente ter, só que não pode virar uma distração e serem coisas que nos afastam do propósito de Deus, né? Então, avalie aí, na sua rotina, quais atividades, quais compromissos, de repente, tem te distraído do que realmente é importante, dos propósitos de Deus para sua vida. Sabe? Faz uma lista das suas prioridades. Ah, eu não sei quem foi que falou sobre isso, eu achei incrível, de fazer uma lista de assim, o que é de fato prioridade na minha vida, e com base, se você colocar, vamos supor, você coloca aqui, divide em porcentagem. Deus é prioridade ali na minha vida, é o top 1, e aí eu quero que 50% do meu tempo seja dedicado a ele, vamos supor. E aí você vai organizando as coisas, depois você vai olhar para sua rotina, muito provavelmente essas suas prioridades não estão encaixadas na sua rotina. Às vezes é totalmente invertido. Vamos supor que o seu trabalho está ali em quarto lugar, mas na sua rotina ele está em segundo. Sua família está em segundo lugar, mas na sua rotina sua família está em quinto lugar. Então faz essa avaliação, sabe? Quais são as minhas prioridades? E a minha rotina, ela tá conversando com isso? Eu acho que foi a Val Gonçalves que falou sobre isso. A minha rotina tá conversando com isso? Na maioria das vezes você vai ver que não tá. Você vai precisar reorganizar muitas coisas aí. Em quinto lugar, confie no controle soberano de Deus. Controle soberano é que é sobre tudo. Não existe nada maior do que esse controle. Em Romanos 8, 28 diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então Deus, ele faz todas as coisas para o seu bem, para você que foi chamado para cumprir o propósito dele. Então, mesmo que nesse meio desse caos você não consiga enxergar um propósito, acredite, Deus está trabalhando. Deus está fazendo algo e você, por mais que pareça que você não está saindo do lugar, sim, você está saindo do lugar. Deus, ele está cada vez mais te aproximando do propósito dele. Amém? Então, mesmo que essas situações confusas, né, elas comecem a moldar a gente, né, a gente não sente, mas elas comecem, de fato, a mexer com a gente, de fato, Deus, ele está trabalhando nisso. E, às vezes, esse molde, muitas vezes, é algo que Deus quer tratar em você. Deus enxergou questões que você precisa ser tratado e ele vai trabalhar em cada uma dessas questões. Então, avaliei também nesse ponto, nesse quinto tópico, se existem áreas da sua vida onde você sente que perdeu o controle. Que, de fato, você sim perdeu o controle, mas que Deus está agora tomando conta disso. E se você sente que, não, mas eu não sei se Deus está no controle, coloca essa área nas mãos de Deus. Coloca essa área da sua vida que você sente que está, assim, tudo bagunçado nas mãos dele. Amém? Por último, o último ponto aqui é que o nosso Deus, ele traz paz em meio ao caos. Quantas vezes a gente ouviu essa palavra, mas você só vai entender de fato, e imagino que talvez a maioria de vocês, ou todas, de repente, já tenham vivido isso. No momento mais terrível da sua vida, no momento que você vê ali um caos de fato instaurado, tudo ali dando errado, você sente paz. É surreal esse sentimento, gente. É surreal. É uma paz de fato que ela não vai depender do que está acontecendo ao seu redor.
né? Essa é a paz que Deus traz em meio ao caos. Em Filipenses 4, 6, 7, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, gente, essa palavra é um mandamento que você deve seguir em meio ao caos. Então, primeiro, não fica ansiosa, não fica desesperada, não entre em pânico diante da situação de caos, diante da área da sua vida que não está indo bem. Mas em tudo, através da oração e das súplicas e com ação de graças, você vai fazer o quê? Você vai apresentar os seus pedidos a Deus. Você vai apresentar até mesmo as suas angústias, aquilo que você está sentindo. Apresenta toda a situação diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? E aqui ele está dizendo que você não precisa estar ansioso, justamente aquilo que Deus vai te dar é a paz. Ele não está dizendo que ele vai dar tudo o que você está pedindo. Ele está dizendo que, sim, você vai passar pelo caos, você vai passar pelo momento difícil, mas eu te garanto que você vai ter paz em meio a tudo isso. As pessoas não vão entender o que está acontecendo com você, que está vivendo em paz, mesmo com as coisas virando de ponta cabeça. É Deus. Deus, ele te garante isso em todo o processo de caos que você for passar na sua vida. E então a gente precisa enxergar isso. Enxergar que em Deus nós podemos buscar paz em meio ao caos. E eu queria que vocês refletissem também nesse sexto tópico, se você tem buscado essa paz. Ou, se você, muitas vezes, como eu também, tem tentado resolver tudo sozinha. Tem tentado, tipo, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, isso aqui vai resolver, aquilo vai resolver. Você faz e se frustra. E aí, de repente, você fala, opa, Deus me prometeu me dar paz em meio ao caos. E eu tô aqui tentando fazer as coisas, né? Reflita sobre isso. Se você, de fato, tem buscado a paz, ela está disponível para você. Amém? E aí, para a gente concluir todos esses tópicos, ficou claro, meninas? Querem colocar alguma coisa? Se quiserem, amém. Bom, da mesma forma que Deus veio lá no começo e transformou aquele caos do universo em uma criação perfeita, ele criou, fez um universo. Gente, quando a gente olha para as coisas, olha ao seu redor, sabe? Eu passei um tempinho na praia, é incrível ver assim a majestade de Deus, assim, o poder de Deus. Você olha, sempre que eu olho para as ondas, eu sinto aquela coisa de, meu Deus, como o Senhor é grande, como o Senhor é poderoso, né? Porque a gente vê a grandeza que tem ali o mar, é um negócio que você não vê o fim, a força de tudo aquilo, e pensar que Deus criou aquilo e que Deus tem o controle sobre aquilo, né? Precisa colocar meu carregador, tá acabando a bateria. Deus, ele tem o controle sobre aquilo, é surreal, né? Então, e aquilo iniciou num caos. Aquilo começou do nada, da escuridão, e Deus foi criando, e haja luz, e haja separação entre as águas, e Deus foi criando os animais. Eu fui também recentemente no zoológico, nas férias aproveitei com a Alice. No zoológico também eu falei, meu Deus, que incrível que é, assim, cada animal, o detalhe de cada um, é surreal tudo que Deus faz. Se você olhar para o lado, na sua casa, existe um ser humano criado por Deus. Esse também veio do nada, veio do pó da terra, e ele criou um ser humano que funciona, que pensa, que se movimenta, que tem a própria alma ali. Meu, gente, Deus é incrível. E ele fez tudo isso do caos. E da mesma forma, ele quer fazer isso no caos que você está passando hoje, amém? Não sei qual é a situação que você está passando. Cada uma tem aí na sua mente o que está passando, qual é a situação que está passando ou a área que existe caos. Mas Deus, assim como ele fez com a criação, ele quer transformar todo o seu caos numa criação perfeita. Amém? Para que seja cumprido o propósito dele, para que ele seja engrandecido. Amém? E aí, só para a gente fechar,
eu queria trazer um desafio prático mesmo, para a gente fazer essa semana. Se você puder, de repente, eu acho que quando a gente anota é até melhor. Se você tiver com seu bloco de notas, então o desafio prático é, lembra no começo que a gente identificou aquela área que está caótica na nossa vida? Aquela área que está complicada ou de repente sua vida inteira. Mas anota aí. E o que você vai fazer? Ainda hoje, se possível, se você não conseguir hoje, amanhã no máximo, você vai orar entregando essa área a Deus, pedindo por clareza e sabedoria. A gente vai pedir por clareza e sabedoria. Então, consagre esse momento, essa situação a Deus, separe esse momento e peça a Deus clareza e sabedoria sobre essa questão. Amém? E um outro ponto que eu queria colocar também. Deus ele vai ministrar no seu coração. Nesse momento que você fizer a sua oração, faça silêncio. Faça silêncio e escute o que Deus espera de você diante dessa situação. Né? Se há um pequeno passo, se ele quer que você continue orando sobre esse assunto, mas silencie tudo ao redor. Eu ouvi esses dias também um pastor falando sobre que ele estava num salão de cabeleireiro e a moça estava a cabeleireira estava fazendo o cabelo de uma pessoa e aí o telefone dela tocou. E ela quis continuar secando o cabelo da pessoa e atendendo o telefone. E era um caos, porque assim, ela tentava ouvir a pessoa e fazer o trabalho dela, e aí ela não entendia nada. O quê? O que você tá falando? Não tô entendendo. E aí ela, não, acho que seu telefone tá com problema, não tô entendendo. E aí ele falou que ele quase interrompeu ela e falou assim, moça, o seu telefone não tá com problema. Você tá com um secador ligado no seu ouvido, você não tá conseguindo ouvir o que a pessoa tá falando. E é isso, gente, sabe? Ore, entregue diante de Deus essa situação. Mas também escute, faça silêncio. A gente falou sobre isso nas disciplinas espirituais. Após esse período de oração, faça silêncio para escutar o que Deus tem para falar com você. Você vai estar ali conectado com Deus, ouvindo, falando com Ele, mas também é importante que Ele fale com você, que Ele te dê direção diante dessa situação. Ele vai te dar clareza e sabedoria diante dessa situação. Amém? Alguém quer compartilhar alguma coisa, uma situação? Amém. Glória a Deus, Cá, por essa palavra. Falou muito ao meu coração. Isso que você falou, né? Que muitas vezes, principalmente nós mulheres, queremos tomar, né, o controle de todas as situações, né? A gente quer literalmente pegar o controle e falar, não, eu vou fazer isso, eu sei como que faz, pela força do meu braço vai dar certo. E aí o Senhor nos ensina a realmente descansar e deixar Ele colocar ordem em tudo, né? E, como você falou, acho que nesse processo de tá um caos, eu preciso estar sensível também à voz do Senhor. O que Ele está me direcionando, né? E realmente silenciar o meu coração, a minha agitação, e confiar mesmo que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nada passa, né, desapercebido aos olhos do Senhor, e realmente orar e pedir, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a colocar o meu coração em Ti, descansar mesmo, né? Saber, o Senhor vai continuar colocando ordem onde a gente acha que muitas vezes está uma bagunça, mas o Senhor sempre nos ensina que Ele é que faz todas as coisas e nós só precisamos depender dEle. Glória a Deus por essa Amém. palavra, foi uma bênção. Glória a Deus.